Oiê, belezinha, gente, né? Aí, agora já utilizando aí o caderno 4, né? Afinal de contas, chegamos ao quarto bimestre, é, com a esperança de um final de ano com todos com saúde, é o que importa, e ano que vem nos encontrarmos, tá legal, gente? Em aulas presenciais, esse ano também, se Deus quiser, ainda em aula presencial, mas já vamos trabalhar com o ano que vem, né? Já tô assim já, tá? Se Deus quiser. E ano que vem estou contando revê-los lá no terceiro ano. Gente, a gente não pode esquecer disso. Ó, que todas as minhas lives eu falo isso para vocês, hein? Tá legal? Então vamos lá, percurso. Então, transportes no Brasil. Sabemos aí que os transportes, né? Os meios de transporte, eles estão justamente atrelados ao desenvolvimento de um país, não é isso, gente? E que isso, né? Que todo transporte é importantíssimo, é imprescindível, né? Justamente para o deslocamento das pessoas e também das cargas, né? Dentro do território e para o exterior. Então, né? Essa integração, quanto mais integrado for o transporte, né, mais competitivo se torna o país, mais atraente se torna o país para investimentos, né? Nós temos aí no Brasil o transporte rodoviário, o rodoviarismo. Não podemos esquecer, né, que o rodoviário é um dos mais utilizados no mundo, né, tanto para transporte de cargas, também como para o deslocamento de pessoas, ok, gente? E que na maioria dos países essa é a principal via, o principal meio de transporte é justamente o rodoviário. E agora nós vamos falar, né, quando falamos de um meio de transporte que está interligado ao outro meio de transporte, nós vamos falar de intermodalidade, que também pode ser chamado de multimodal, tá? Ou seja, é a questão aí de mercadoria, tanto de mercadoria ou de pessoas, né, estarem aí ligados um ao outro, a questão do transporte, né? Diminuir o custo, né, do transporte, onde ele vem a oferecer as primeiras, né, não é primeira no caso, eu vou dizer assim, as vantagens e desvantagens aí que os meios de transporte aparecem. Bem, vamos começar pelo rodoviário, né? A gente sabe aí que, né, o transporte rodoviário ele tem diversas discussões, né? Ele tem lado bom e lado ruim, né? Essa seria vantagens e desvantagens. O bom, né, que é uma implantação, quando você implanta o rodoviário, ele é rápido, ele é mais barato, ele tem a questão aí da questão da infraestrutura, que é bem acelerada. O transporte rodoviário ele tem uma flexibilidade, porque ele pode ir de porta em porta, não é isso, gente? Ele integra as regiões mais afastadas. Então, essa é uma das vantagens aí do rodoviário. Existe uma flexibilização, né, dentro desse meio de transporte, é a questão do porta em porta. Então, né, e é muito bom para curtas distâncias. Porém, nem tudo são flores, todos sabemos disso. Existem um lado aí da desvantagem. Eu tinha dito que ele era barato, só que ele se torna caro na sua manutenção, né? Observa que nós somos bem conhecedores disso, né, gente? As nossas estradas, como tem buraco. Por quê? Tem que estar em constante manutenção. E essas constantes manutenções é que vem aumentar aí o custo, tá ok, gente? Né? Então, você pode reparar também um lado negativo. Ele não tem a capacidade de grande quantidade de cargas, seja de mercadorias ou de pessoas. A capacidade é bem menor em relação a um trem, a um navio, né? É bem menor. Outra coisa também, gente, né, é a questão da poluição, tão abordada, tão discutida nos dias atuais. Ele é um grande emissor aí de poluentes, de gases do efeito estufa. A gente não pode esquecer disso, tá? Então, esses seriam das desvantagens, né? Acaba contribuindo para que o preço do nosso produto, né, seja mais alto e o país torne-se menos competitivo, ok, gente? Beleza? Bem, também, né, quando eu falo em transporte rodoviário no Brasil,
né? A maioria dos alunos eu vejo aí só vem na cabeça meados da década de 50. Na verdade, o sistema rodoviário no Brasil, ele deu o seu pontapé inicial na década de 20, tá? Na década de 1920, quando os Estados Unidos, né, já estabelecido como o maior produtor aí de veículos, não podemos esquecer, eles aí então oferecem, né, financiamentos para a gente, né, para fazermos estrada, para abrirmos estradas. E esse financiamento, nada mais, nada menos norte-americano, ele tinha como objetivo, e caraca, era vender os carros deles, lógico, né? Aqueles carros que eles produziam. Que é quando, no governo de Getúlio Vargas, em 1937, né, Getúlio então cria aí o Departamento Nacional de Estrada de Rodagem, tá? Que é o órgão responsável pelo sistema rodoviário, tá legal, gente? Aí em 38, né? No caso, em 38, o Getúlio elabora o Plano Rodoviário Nacional, né, que aí tem a implantação de estradas de rodagem, e aí começa as BRs da vida, né? Quando ele vem, o objetivo era, quando ele constrói, né, um dos principais focos aí da construção seria a região centro-oeste. Em 38, gente, em 1938, né? Ele aí queria, no caso, integrar o centro-oeste ao restante do país. Isso não tem nada, não é coisa só de JK. Getúlio já tinha essas ideias aí, tá, gente? Deixando isso bem claro, ok? Esse era a questão. E lembrando que o sistema ferroviário prevalecia no país desde o século XIX, tá? E a partir, né, de 1920, aí 37, 38, ele começa a ser deixado de lado o ferroviário, tá? E foi aí, quando eu falo que o grande motivo, a época, o auge que o ferroviário foi deixado de lado, foi justamente no governo de JK, né, que transcorreu de 1956 a 1961, onde ele pega, né, coloca o sistema rodoviário nacional assim de forma bem considerada. Qual era o propósito de JK, gente? Era promover o rápido desenvolvimento do país, integrando as outras regiões do país ao sudeste, ou seja, integrar, né, gente? Então ele tinha como propósito era fazer com que a região centro-oeste, no caso, como o JK levou a capital para Brasília, que Brasília estivesse conectada às outras regiões do país. É quando, então, né, as rodovias passam a ser classificadas. Aí eu peço para que abra a apostila na página 319, 319, e marquem lá na página 319, que tem em negrito, a questão das rodovias, como elas são classificadas. Elas são classificadas como radiais, né? São aquelas rodovias, a BR-040, as BRs que começam com o número 0, são as rodovias radiais. Temos também as longitudinais, essas rodovias cortam o país na direção norte-sul, elas sempre começam com o número 1, BR-143, BR-120, tem a transversal, que começa com o número 2, tá? Essa transversal, se já diz transversal, gente, já é uma cola, é de leste para oeste. Aí inicia com o número 2. Depois nós temos as diagonais, tá? Que aí, no caso, diagonal, noroeste e sudeste, tá, gente? Ou nordeste e sudoeste. É justamente aí, começa com o número 3, BR-300 alguma coisa, 311 e assim vai. E a de ligação, que aí apresentam em qualquer direção. Ela como se tivesse, como se fosse um rio, um efluente, né? Ela está alimentando a principal rodovia e começa com 4, tá? Lembrando que, né, JK ele consegue aí construir 20 mil quilômetros de estradas e após 1964 os militares eles dão continuidade a esse projeto, tá? Tanto é que em 1967 o governo de Costa e Silva ele cria o Conselho Rodoviário Nacional, tá? Que tinha como objetivo, né, o intuito era planejar as novas rodovias do país e administrar as que já tinham, né? Então, no período das décadas de 50 e 60,
teve um crescimento avassalador do setor rodoviário, tá? Que mais em 1970 entra em declínio, ou seja, há uma estagnação, há uma parada em virtude de quê, gente? Da crise do petróleo. Cara, se estávamos investindo em rodovia, aí sentia a nítida necessidade, né, de sermos dependentes do petróleo, tanto na construção do asfalto, quanto até mesmo para os carros poderem se locomover, tá, gente? Então, a questão da crise do petróleo, tanto de 1973 quanto de 1979, né? Com o aumento dos preços dos combustíveis, e aí nós tivemos essa estagnação aí justamente na construção de rodovias, ok? Bem, ferrovias, gente. As ferrovias, como eu falei, né, até 1920 bombava. As ferrovias, elas começam a ser implantadas justamente aí no século XIX no mundo, né, com a primeira revolução industrial, com a questão da criação da máquina a vapor, né? A gente tem as primeiras linhas férreas que vêm a se desenvolver no Brasil e elas também são como as rodovias. Elas apresentam vantagens e desvantagens. A vantagem é o que eu falei já no início da aula, que é a alta capacidade de carga em comparação à rodovia, né? Tem um menor consumo de combustível, né? A rapidez é muito mais rápido, tá, gente? A manutenção, ela só é cara para construir, mas a manutenção já é barata, é o contrário da rodovia, tá, gente? E não gera congestionamento, ok? A desvantagem, como eu falei, há um alto custo na sua implementação, muito cara para construir, porém a manutenção vem com vantagem, que não é tão cara, você quase não precisa, é bem esparsa, né, diferente da rodovia, e há uma baixa flexibilidade. Ela não atende o consumidor de porta em porta, então existe uma baixa flexibilidade. Por isso é necessário ter uma intermodalidade nessa aí na questão do sistema de transporte, tá legal? Então, esse é o grande segredo. Tanto é que no Brasil, né, você pode ver que as ferrovias, né, a introdução de uma rede ferroviária, ela começa no século XIX, em 1835, ainda no governo imperial, quando ele lança a lei que concede privilégio de exploração a empresas que viessem, né, a construir estradas de ferro que interligasse Rio e São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Bahia. Aí esse incentivo acabou, não despertou interesse em ninguém, né? E aí a primeira ferrovia no Brasil foi construída pelo empresário Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Gente, para quem vai fazer o militar IPC, tá? Barão de Mauá, então, Irineu Evangelista de Souza, ele constrói, então, a primeira ferrovia, né, em 1854, que ligava o Porto de Estrela, situado na Baía de Guanabara, à raiz da serra, próxima à cidade de Petrópolis. Tá legal, gente? Em 1903, né, o Brasil assinou com a Bolívia o Tratado de Petrópolis, né, onde eles se comprometeram a construir uma estrada de ferro na região amazônica em troca das terras do atual estado do Acre, que pertencia à Bolívia. A Bolívia perde uma porção do seu território, né? Que é a estrada de ferro Madeira-Mamoré. De novo, eu friso aí, para quem tem desejo de fazer o militar, tá? Já foi uma questão que caiu na prova da ESA isso, tá? Madeira-Mamoré, que foi chamada aí a ferrovia de Madeira-Mamoré. Ela facilitou o escoamento, né, do látex produzido pelos dois países da região amazônica. Tá legal, gente? É algo que eu quero chamar a atenção de vocês aí, beleza? Tá? Bem, aí você tem, né, após 1960, esse tipo de transporte de passageiros como de cargas foi praticamente abandonado no Brasil, né? JK, e os governos seguintes acabam incentivando, fomentando muito mais o rodoviário. Então, grande parte das ferrovias foram abandonadas e a construção de novas ferrovias desde então foi insignificante. Tá legal? Beleza, gente? Ok? As ferrovias, elas passaram a ser privatizadas. Nós temos aí na década de 60, 1960, durante o regime militar, durante o governo militar, ele estatiza o setor
ferroviário na década de 60, tá? E na década de 90, o setor ferroviário começa, então, 90, as privatizações, né? Não só no ferroviário, como em vários setores aí, e se intensifica na década de 90, tá legal, gente? Então, a rede ferroviária federal, ela perde o controle sobre as linhas férreas nacionais, né, justamente a partir de 1990, para diversas empresas privadas, tá? Após essas privatizações, depois de 1990, o setor ferroviário aí volta a crescer, principalmente quanto ao setor de cargas. E eu vou dar uma ênfase maior. Com a greve dos caminhoneiros em 18, gente, parece que o governo virou e falou, acorda para cuspir, vamos voltar a investir aí em massa no ferroviário, acordaram para a vida. Aí, quando eu falo aqui do potencial hidroviário subaproveitado, né? Também ele vai apresentar esse tipo de modal, ele vai apresentar vantagem e desvantagem. A vantagem é a mesma do trem, né? Uma alta capacidade de carga. Há um baixo consumo também de combustível e uma possibilidade à integração continental. Essa é a vantagem. Agora, há desvantagens, né? Inicialmente, o investimento é altíssimo, né? A questão da infraestrutura portuária, a questão das embarcações é muito cara, gente, né? Os custos operacionais de manutenção são elevadíssimos, o transporte é mais lento, né? Então, a questão, por exemplo, de problemas ambientais com a construção de portos, de canais, vazamento de combustíveis, vocês podem ver que constantemente diversos navios petrolíferos, eles fazem derramamento de petróleo no oceano e acabam aí com problemas ambientais na costa, tá? Quando eu falo do transporte hidroviário no Brasil, né, nós vamos ter aí grandes vantagens para o uso desse tipo de transporte, tanto no marítimo, né, como em virtude do extenso litoral, quanto no fluvial, porque nós temos rios extensos espalhados por todo o território, podendo, então, ter um potencial aí subaproveitado no país, principalmente nas hidrovias internas, tá ok, gente? Beleza? Tá? Aí, lá na página 327, está lá apontando para vocês as principais hidrovias brasileiras, né? Que é a hidrovia do Madeira, a hidrovia do Tocantins-Araguaia, a hidrovia do São Francisco, hidrovia do Paraná-Tietê, hidrovia do Paraguai. Eu os aconselho, junto a isso, ver também as bacias hidrográficas, né? Tanto é que aqui no livro de vocês vai mostrando as hidrovias para vocês e a importância delas para o escoamento aí de mercadorias, de cargas, tá? Pode reparar que a hidrovia do Madeira, né, que está justamente na direita do Rio Amazonas, ela é excelente para a produção aí, para escoamento da produção de grãos. O Tocantins-Araguaia também, né, da questão aí, é importante para o escoamento de grãos e também para o de minérios de ferro, tá? São Francisco, nós temos aí também frutas e cana, tá? Navegação fluvial, tá? É muito interessante. O transporte marítimo, dentro dos portos brasileiros, né, é a questão dos commodities, excelente para os commodities. Lembrando que os commodities, né, é a questão do minério de ferro, são gêneros primários, né, que aí são comercializados em escala global e tem uma participação muito grande nas bolsas de valores mundiais, tá legal, gente? Também já caiu nas provas militares, né, a questão aí do sistema de cabotagem, tá? Que é aquela feita entre os portos de um mesmo país com escalas no litoral, né? Digamos aqui, eu saio lá do porto, né? No caso de Santos, e vou deixar minha mercadoria no porto de Tubarão, no Espírito Santo. Então, eu estou fazendo um sistema de cabotagem. Também eu saio de Santos, passo no de São Sebastião, que deixo uma mercadoria e pego outra mercadoria, passo no de Angra dos Reis, tá? E pego aí a mercadoria e deixo outra mercadoria, vou para o Porto de Ubu, e assim vai. Isso aí é a famosa cabotagem. Isso aí, gente, na verdade, esse tipo de transporte, né, ele não gera congestionamento. É uma alternativa excelente aí para o comércio entre as regiões.
e aí acaba desafogando as rodovias nacionais, diminuindo o número aí de caminhões nas estradas, tá legal? Ok, gente? Aí você tem, né, a infraestrutura nossa, dos nossos portos, ela é insuficiente ainda. Precisamos aí de muitos portos no Brasil, eles não apresentam boa estrutura para armazenagem, nem a rápida liberação. Isso retarda muito a nossa comercialização, tá? Tem um acesso ineficiente, a maioria dos portos, né, brasileiros está interligada somente à rede rodoviária. Isso é a coisa. Os custos de documentação, que é um dos maiores problemas do Brasil, a questão da burocracia. E também os portos brasileiros, alguns não apresentam condições de receber navios de alto calado, por causa da baixa profundidade da costa. Ou seja, faltou aí investimento. Deixa eu só explicar a vocês. Quando eu falei em calado, eu estava falando na questão aí da distância entre a superfície da água e o ponto mais alto do navio, tá? E aí você tem aquelas faixinhas assim que você vê no navio. Isso aí é questão do calado, tá? E também deixei para vocês, então, a decadência e o caos aéreo, né? Sabemos que os nossos aeroportos aí estão precisando passar por uma infraestrutura, por uma reforma estrutural, porque os nossos portos não atendem muito à questão da nossa demanda. Então, no percurso seguinte, vai falar sobre a questão dos portos, dos aeroportos, aliás, desculpa, dos aeroportos, tá? Agora, vocês vão pegar a apostila 4, ler a apostila, marcar os trechos que eu falei para vocês, para isso vocês vão voltar ao vídeo, e fazer os exercícios da página 332 a 338, para podermos corrigirmos na live. Lembrando que na minha live eu faço algumas perguntinhas a vocês do conteúdo que está no meio da apostila, tá legal, fofinhos? Beijos! Até a nossa live. Beijões!